Eu vou começar, então, no tema perspectiva dos elementos, antes da gente ingressar propriamente no temperamento, conforme é mais conhecida a abordagem, até porque lá vai ter a perspectiva mais prática do ponto de vista de orientação da vida, de resultados do dia a dia mesmo, tá? Terapêuticos, existenciais, para facilitar a vivência, a convivência, a epifania e etc. Boa noite, Carlos Guaro. Tá me dando boa noite aí. Então, na filosofia ocidental, uma primeira grande escola de pensamento foi uma filosofia da natureza. A reflexão sistemática, pré-socrática, começou com uma investigação da natureza. Natureza, no sentido muito preciso, quer dizer aquilo que é sujeito ao movimento, aquilo que reage ao movimento, aquilo que recebe movimento. Tá? Grande problemática dos antigos é o movimento. O que é o movimento? Por que coisas movem? Por que coisas movem de um jeito? Por que coisas movem do outro? E etc. Essa é sempre a grande questão. E aí houve os filósofos pré-socráticos importantes como Tales, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Empédocles, etc. E existia uma grande intuição. Intuição de que no movimento há de haver um princípio, um elemento primordial, a partir do qual tudo vem. E isso se chama em grego arché, que é da onde vem inclusive a arqueologia da expressão. Vamos na raiz, vamos na origem, onde tudo começa e etc. E aí houve muitas propostas, a partir dos pensadores diferentes, iam fazendo propostas diferentes. O primeiro elemento era o peixe. Não, o primeiro elemento é a água, é a terra, é o fogo. Tá? Então, enfim, então houve realmente uma grande discussão de séculos aí, de qual é o primeiro elemento que dá origem ao movimento das coisas. Tem que ter um princípio de esclarecimento de tudo. Até que veio Empédocles, que é um autor da mais relevada importância. Queria eu ter mais tempo para estudar Empédocles propriamente. Tá? E Empédocles lançou a grande proposta, que até hoje é muito conhecida, dos 4 elementos. Olha que eu estou falando de elemento ainda, gente. Terra, água, fogo e ar. Tudo o que existe na natureza vem de uma composição única desses 4 elementos. Então, pela combinação dos elementos, vai se ter um padrão de movimento das coisas. Movimento, no sentido que a gente está falando aqui, é de sujeição ao movimento. Em outras palavras, quer dizer reação. A natureza é uma reação. A natureza é o mundo material, o mundo da matéria. A matéria é um princípio de reação. A inércia, por exemplo, você empurra um corpo, ele reage daquele jeito. Tá? Acontece uma coisa que você instiga a tal coisa. É uma reação, que seja uma atratividade, mas é uma atratividade por reação. Instinto, por exemplo. É isso, etc. Então, toda essa dimensão de que a gente está falando aqui é a categoria da reação, ou também chamada categoria da paixão. Tá? Não vai entrar aqui a temática da categoria da ação, da vontade humana, tá? Da vontade, da deliberação e etc. Tá? E, enfim, então, essa era a grande discussão. Empédocles deu um salto, não é um elemento, é uma combinação de 4. E a partir daí foi criando diversas detalhamentos, etc. É curioso que ao mesmo tempo que aqui no Ocidente o Empédocles lançou a proposta dos 4, no Oriente lançou-se outra, que era composto por 5. Mas estruturalmente é muito parecido. E, enfim, de Empédocles, olha, Empédocles de 495 a.C. a 430 a.C. Tá? Estamos falando aí, gente, em 2500, 2600 anos, em que essa grande intuição veio e ela segue se confirmando. Até hoje, não só se estuda a proposta de Empédocles, como se complementa, se inclui. Tá? Entre os modernos, Jung deu uma grande atenção a isso. Tá?
o Rudolf Steiner também. Então, assim, entre os modernos também até hoje, e vão se acrescentando mais e mais detalhamentos nisso, tá? Dada a importância que ela tem. Enfim, então fez uma proposta de explicação da natureza. A centralidade da ocupação era explicar a natureza. A escola naturalista, da filosofia natural, digamos assim, veio dar espaço depois da escola ética, que aí começa a pôr o homem no centro e etc. Mas já no lusco-fusco entre a escola natural e a escola ética, que vai ser inaugurada por Sócrates, etc., vieram duas pessoas importantíssimas que seguiram aspectos da proposta de Empédocles. Um é Hipócrates, que é considerado, portanto, o pai da medicina, que é do ano 460 a 370. É manifesta a influência que Hipócrates teve de Empédocles. Tanto que Hipócrates, pai da medicina, estava muito ocupado de um aspecto em particular, que era o humor humano. As pessoas têm oscilação, moral e características humorais próprias. A oscilação ainda com um peso de um padrão permanente de alguém. Mesmo a oscilação humoral, ela diferencia-se de indivíduo a indivíduo. E a grande ocupação de Hipócrates era tratar as pessoas com desordem nos humorais. E ele então lança uma tese, na ocasião, dos 4 humores, que tem um entrosamento extremamente próximo, mas extremamente próximo, com a doutrina dos 4 elementos. Então, enquanto está falando de elemento de entendimento da natureza, Hipócrates está, por sua vez, falando dos humores, que isso depois vai sendo lapidado e dá base para o que hoje vai se chamar de temperamento. Em verdade, aquela ideia de humor é uma ideia de temperamento, de grandes padrões temperamentais que as pessoas podem ter. Tá? E isso é um salto, isso foi sendo lapidado. E uma anotação importante também, e nós explicamos no nosso curso de Trivium aqui, Córax de Siracusa foi discípulo direto de Empédocles também. Córax de Siracusa é o fundador da retórica. É atribuída a Córax a invenção da arte retórica. E ele já tinha percebido, já nos seus tratados de retórica, aí do século V a.C., a necessidade, a grande questão do retor, que é conhecer o auditório, no sentido de conhecer, auditório também muitas vezes é chamado de juiz, tá? E no sentido de conhecer o juiz, no sentido de conhecer o padrão reativo do juiz, porque é a partir do conhecimento do julgador que então o retor articula a melhor abordagem para tomar. Ele já está aqui padronizando, sistematizando um esquema geral da reação humana, que, trocando em palavras, 6 por meia dúzia aqui, essa reação humana, tá, em verdade é um temperamento humano. Olha aqui uma questão importantíssima. Então, assim, se o auditório ou o juiz é de X temperamento, a abordagem é uma. Por quê? Porque ele vai reagir diferentemente. E, enfim, há uma associação em que o elemento terra se chama do temperamento melancólico. Terra evoca uma ideia de limite, quando até a gente usa na linguagem coloquial. Põe o pé no chão, porque chão é limite. Do chão não passa. Chão, parede, tal, etc. A água... O elemento água tem como temperamento, por sua vez, o temperamento fleumático. Tá? A água tem um movimento, não que dá limite, que ela consegue ultrapassar limite. Ela ultrapassa pela beirada. Se a água chega, tem um obstáculo, ela passa do lado, por baixo, por cima. No limite ela vai infiltrando. Ao reverso da água que põe limite,
A água contorna limite, pode até remover o limite ao seu tempo. Tá? O fogo, o elemento fogo, tem como associado o temperamento colérico. Tá? O fogo queima. A pessoa colérica, a pessoa que não tem grandes problemas em romper vínculos, ele vai lá e queima. Ó, um vai viver, outro vai morrer. Exato. Então, por quê? Porque é um fogo que tem um senso de queima, há um senso de purificação e de que chegou perto do fogo vai queimar. Isso é o colérico mesmo. Tá? E o ar, que existe o elemento ar, cujo temperamento associado é o temperamento sanguíneo. Porque, tipo, tem ar no sangue. O ar é um tipo de movimento que sobe, a pessoa se eleva, tá? Ele vê muitas possibilidades, ele é rápido, ele vê opções, vê coisas, etc. A terra põe limites, o ar é muita possibilidade, tá? Enfim, ele está lá em cima, ele é muito, muito, muito rápido. E normalmente o ar é tomado, a gente toma decisão, que cria coisas, algo assim. Terra, alguém que organiza coisas. Água, pessoas que motivam outras, administram inter-relações. Fogo é confronto, tá? É chegada mesmo. Como se fala, cheguei chegando, tá? É o papo do fogo. E, enfim, então aqui são grandes ideias aí do que seriam os 4 elementos na combinação, nos seus paralelos dos temperamentos. Tá? E uma questão extremamente importante. Cada ser humano tem uma composição mineralógica muito própria. Como a composição mineralógica de cada um indivíduo humano é muito própria, você tem que descobrir o temperamento individualmente. Não é as doutrinas que eu sigo mais, que eu reputo melhor esclarecidas, tá? Mais profundas, mais sólidas, propõem que cada pessoa vai ter os 4 elementos, sendo normalmente um muito protagonista, um coadjuvante, um débil e um ínfimo. Tá? E é a partir dessa composição em cada um indivíduo que vai se chegar ao padrão temperamental dessa pessoa. O homem é o único que tem essa distribuição, o único vivente que tem essa distribuição indivíduo a indivíduo. Tá? Outros animais têm temperamentos, mas os seus temperamentos não são dados nem são dados inclusive pelas raças. Mais que espécie por raça. Você pega, por exemplo, uma espécie dividida em raças, o cão. Se você quer um cão para ser brincalhão com criança, eu não entendo nada de cachorro, tá? Pode ser falar uma raça errada aqui, mas sei lá, vai pegar um chihuahua, um piquinês, alguma coisa assim. Porque ele tem uma reação dócil. Ele reage de maneira dócil. Só que todos os cães dessa raça reagem nesse formato. Então você sabe que quer um cão brincalhão lá para criança, você vai meter um piquinês ali, um chihuahua, o que for. Tá? Você quer um cão de guarda, você vai chamar um pitbull, meu. Justamente, porque manifestamente é um temperamento colérico. Ele vai para estraçalhar, exato. Tá? E aí você sabe então, pela raça animal, o padrão de reações. Os animais têm temperamento. Eles têm essa combinação mineral que vai dar o padrão reativo. Eles não têm o caráter. O caráter é o padrão ativo. Tá? E aqui existe uma questão muito grande. Tá? Padrão ativo, padrão reativo. Todos agora falando de humanos, temos um padrão reativo, que são os nossos temperamentos, como que eu reajo às coisas. E vamos ter um padrão ativo. É o meu caráter. O caráter é mais ou menos o como eu decido a minha assimilação de bens e distribuição de bens no mundo. Mais ou menos se eu sou bondoso, se eu sou mesquinha, se eu sou um parasita, se eu sou um destruidor e etc. Nossa grande questão moral, tá, está dentro do nosso caráter. Eu posso ter o temperamento que for, tá, e ter um bom ou um mau caráter.
Pensa uma coisa, um exemplo que muitas vezes eu uso, a salada. O nosso temperamento nos faz pessoas mais simpáticas ou menos simpáticas. Uma salada bem temperada, ela dá melhor paladar, ela é mais agradável, ela é mais simpática, tá? Simpatia, provoca boa paixão, nesse sentido. Só que uma salada pode ter um tempero muito bom e não ser nutritiva, ser pouco nutritiva, ser muito nutritiva, ou ser até tóxica. O aspecto propriamente nutritivo da salada seria o equivalente ao caráter. Mano, o tempero, tá, propriamente é o temperamento. Tá? Se mexer com uma pessoa temperamental, tá, ou com desajustes de temperamento é muito difícil, pode ser muito antipático, tá? Mas não quer dizer que a pessoa é mau caráter. Ao mesmo tempo, você trabalhar com uma pessoa temperada, tá? Que é simpático, mas pode ser um tremendo canalhão. Tá? Então é uma questão difícil. Os autores aí só reputam um problema de mau caratismo pela perspectiva e no domínio apenas dos temperamentos, em casos muito extremos. Muito, muito, muito extremos. Então é o caso do colérico absoluto, o colérico totalmente destemperado, tá? E que ele precisaria ganhar a virtude da temperança, que é o que Aristóteles chama. A virtude da temperança é um autocontrole. Então nós somos sujeitos aos temperamentos que nós temos, eles vão dar um padrão reativo, e se esse padrão reativo for fora da curva, muitas vezes, ou eu vou ter que ter um autocontrole maior. Na medida em que eu sou uma pessoa que vai progredir, eu tenho que ter um autocontrole sobre as minhas reações, de tal forma que eu reaja menos e eu vá agir mais. Tá? Porque é uma força inercial. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Tá? Eu tenho uma combinação de primeiro elemento, eu sou ar, então elemento sanguíneo altíssimo. E o meu segundo elemento é o fogo, eu sou colérico, eu vou para confronto. Não tem nenhum problema não, entendeu? Assim, eu até gosto, é o meu temperamento. Eu sou advogado, litigioso de profissão. Eu tenho uma profissão, exerço ainda, evidentemente, mas exerço, perdão, uma profissão condizente com o meu temperamento. Eu gosto, que me dá prazer, inclusive. Agora, não quer dizer que eu posso exercer meu temperamento livremente, ou em todos os ambientes, em todos os contextos, eu tenho que controlar. A minha combinação de temperamentos, por exemplo, tem um perigo. Tá? Um perigo que eu já vi várias vezes, que é a explosão. Isso mesmo. Você tem ar e fogo, o negócio pode explodir. Tá? Então, assim, cada elemento, se for exageradamente preponderante, sem que exista uma temperança razoável, ele pode conduzir a doenças, a patologias próprias. Tá? E, enfim, por exemplo, a terra pode levar para sua depressão. A terra vai ficando seca. Você vê até ela afunda. Tá? E, enfim, é aquela coisa. A água pode entrar naqueles processos de querer agradar todo mundo. Ai, por que não? Porque essa água quer passar, quer entrar, ela é aderente à água. Tá? Então, as pessoas podem entrar naquele processo de uma excitação de tem que agradar. Tá? O fogo, ao contrário, ele vai arrumar a briga com todo mundo, no planeta, entendeu? E o ar pode fazer a pessoa perder foco, porque ele é rápido, vai para cá, vai para lá, e pode tudo isso. Tá? E, enfim, então a temperança é uma virtude em que, cônscio da nossa posição de reações, nós modulamos essas reações para ter um controle sobre nós mesmos. E então eu vou dar um espaço para ação bem ordenada, e aí propriamente entra o meu domínio moral, o meu domínio do caráter e etc., a força de vontade, que são princípios de ação, como eu estava mencionando. Tá? E, enfim, agora no ser humano, cada um de nós tem uma composição própria. Exato. Eu sou ar com fogo, tá? O meu predominante, o protagonista é o ar, o meu coadjuvante é o fogo, tá? Tem um pouco d'água e ó, minúsculo de terra.
Agora, não é tão simples assim, só você pôr uma escala de quadros. Pode ter um que tem um princípio introvertido, um princípio extrovertido, e aí você já vai fazendo mais combinações dentro disso. E esse vai ser o seu padrão geral de distribuição reativa, tá? Que você tem que conhecer. Você tem que conhecer em si, você tem que saber conhecer nas pessoas. Para melhorar a sua convivência, faz uma parte. Ah, é reativo? Num sentido reativo não tem o peso do caráter? Perfeito, mas te integra. Algo que integra você, está no teu corpo, tá? É seu. É um modo de existência que você vai ter. Tá? Então, a desconhecer. Existem autores que falam que nunca vai mudar o padrão temperamental e outros falam que vai mudar, pode mudar o padrão temperamental. Na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa. Não há uma contradição aí. Porque aqueles que dizem que vai mudar o padrão temperamental não é exatamente uma mudança na composição mineralógica da pessoa, é uma mudança no efeito. É a pessoa alcançar um patamar de temperança tal que ela obtém um conhecimento, uma reflexão, uma ciência do seu padrão, vê que tem uma reação, ela vai lá e muda o efeito. Mas o primeiro ímpeto pode ser igualzinho. Mas a pessoa consegue, pela força de vontade, ou seja, a primazia da categoria da ação sobre a categoria da paixão, ela consegue modular os efeitos da reação. Mas a reação propriamente foi deflagrada. Essa é uma abordagem aí que se usa muito. Eu participei de um movimento em que praticava-se muito danças dos elementos. Tá? Então você conhecia pessoas muito bem qualificadas na fisiologia humana, conseguem ver alguém dançar e afirmar: os temperamentos dessa pessoa são assim. E funciona. Tá? A proposta desse ambiente em que eu estava, tá? E era em que a pessoa é convidada a dançar, tá? Aqueles elementos em que ela menos tem. E eu tenho o elemento mais escasso que eu disponho, tá? É a terra. Então eu ia fazer danças de terra. Danças de terra são danças normalmente no solo, justamente deitado, como se estivesse no chão, agarrando o chão. É aquilo que é mais do que eu sou mais carente. Então, numa dança, por exemplo, que tem uma pretensão terapêutica de me deixar temperante, tá? Eu ia dançar exatamente aquele elemento que eu sou mais fraco, o débil. Tá? Ah, mas o camarada lá que tinha problema de ter pouco ar, ele dançava na ponta do pé. Tá? Ele dançava na ponta do pé. Tipo, o cara está fazendo uma fisiologia, é uma abordagem em que a arrumação do movimento dentro de uma X fisiologia vai ter um impacto, tá? Constitutivo, corretivo e etc. da pessoa. Dança de água. Eram danças que poderiam ser em grupos, a pessoa tem que deslizar, tem que passar por aqui, passar por ali, etc. Dança de fogo, dança do tigre. Faziam danças como algo de tigre, barulho de tambor, ritmo intenso, etc. Tá? Se a pessoa está precisando trabalhar esse elemento. Tá? E eu acredito muito, sim, na terapia dos elementos, seja pela dança, seja pelo entendimento. Tá? Eu proponho muito isso aí, bastante para as pessoas. E quando você começa a conhecer bem isso, você ganha uma ferramenta bastante poderosa. O meu foco aqui hoje não é propriamente os temperamentos. Eu tenho que fazer essa introdução para mostrar a questão da passagem, da concepção dos elementos da natureza e da onde se derivam os temperamentos. Tá? Na live da semana que vem, em que seremos apresentadores, eu e o Emerson, aí o tema é temperamento propriamente dito, tá? E depois, na outra live, nós faremos o tema dos temperamentos, tá? E a abordagem, ou a vida, ou a rotina de estudos.
Uma pessoa de X temperamento estuda diferente do que outra. Um cara de terra, ele lê um livro completamente diferente do que lê um cara de ar, gente. Exato. Eu sou típico ar, eu tenho que ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Se eu começo 4 livros ao mesmo tempo, eu termino 2. Exato. Com esforço 3, tá? Mas eu nunca vou começar absolutamente para começar, não acabar nenhum. Entenda? Assim, estou dando uma pequena pincelada e conhecer essa questão dos temperamentos é importante. Você vai ter um pouco de elemento para você compreender qual é o seu temperamento, qual é o temperamento do seu ambiente e você bolar uma certa abordagem e estabelecer o que interessa, que é uma rota de perfectibilidade para você ser temperante. Não vai negar a tua estrutura, mas vai conhecer, vai ser temperante para prevalecer a tua vontade. E o impressionante, você vê a força da inteligência, a força mesmo da inteligência parruda, é um camarada 2.600 anos intuir isso. O que é isso? É um negócio brilhante. Negócio brilhante. E uma coisa, você verifica aqui a confirmação do grande princípio intelectual, que é o princípio da isomorfia. Um cara bola uma situação válida para a explicação da natureza, da onde se extrai um paralelo muito adequadão, tá? Mas muito adequadão para humores e temperamentos. Tá? E isso é notável, isso é um princípio de isomorfia. Isomorfia é a similitude estrutural dos elementos todos da realidade. Tá? Isso é um conceito cunhado por Aristóteles, muito importante. Eu estou fazendo uma associação entre elementos, temperamentos e tipos de discurso. Eu estou aí pegando Empédocles, Hipócrates e Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho fez um trabalho, não sei quem conhece, da teoria dos 4 discursos. Eu estou associando, já fiz lives aqui, em que cada discurso, conforme mapeado pelo Olavo, tá? O discurso retórico, o discurso poético, retórico, dialético e lógico, eu estou associando a cada um elemento. E eu sou bastante convencido que é mais uma confirmação que a isomorfia dá jogo. A isomorfia cai muito bem. Tá? O discurso poético tem tudo a ver com o ar. A tensão da poesia é uma tensão entre as possibilidades e as impossibilidades, que é o ar. Olha para cá, ele olha para lá, ele conjectura, ele cogita. O discurso poético é altamente cogitativo. Uma boa educação poética nos dá um bom discernimento das possibilidades e das impossibilidades. Eu trabalho em versos só absurdos ou só impossíveis. E saliento a impossibilidade, extraio daquilo elementos interessantes. O discurso dialético, ele é o discurso do fogo. Dialética é confronto, tá? Necessariamente ela tem uma estrutura, do discurso dialético é uma estrutura de confronto. Uma tese, uma antítese, depois uma síntese. Tá? Mas a síntese é o resultado daquilo que foi purificado, daquilo que foi queimado, daquilo que ficou para trás, e só do pequeno corte que foi mantido. Tá? A água é retórica. Tá? Retórica, gente, é contorno. Retórica é captura da pessoa, é aderência, a água adere. A retórica, o que eu preciso agregar à pessoa. E se tem um problema, eu preciso contornar, tem outro problema, eu preciso ter outro problema. Tá entendendo? Então a retórica, enfim, está muito manifestamente com a água. O menor elemento da retórica é a emoção. A água vai trabalhar com o emocional, claramente, é uma lavagem emocional. E a lógica, que é exatamente o discurso humano, mais rigoroso no sentido de mais justo, mais fechado. Se algo agrediu a lei da lógica, é o limite, é totalmente, não, aqui não deu mais, tá? É terra é chão, ponto, o chão não passa, tá? Então vocês verificam a isomorfia muito clara nisso tudo, tá? E, enfim, então eu tenho trabalhado esse viés, sou eu que estou acrescentando isso,
E, enfim, eu pessoalmente vou ainda investigar mais esse tema. É aqueles problemas, gente. Eu queria ter tempo para abraçar mais coisas, mas tem limite, né? Tem um lado terra para todo mundo, você tá entendendo? Enfim. Então, como repito, sejam todos bem-vindos a essa sequência de lives. O Emerson Rodrigues, que está dividindo comigo esse conjunto, é um estudioso desse assunto também. Ele particularmente já investiga bem o viés da vida de estudo, a composição temperamental das pessoas e a vida de estudo. Tá? Então, uma pequena sériezinha, mas que tem, não porque é pequena, ela deixa de ter efeitos aí formativos interessantes. Digo claramente, conheço o seu temperamento. Tá? Digo mais claramente aí, conheço o temperamento dos seus. E aceita. Aceita. Ficar dizendo, não, mas o cara devia ser menos melancólico. Meu, ele é. Ele é o que ele é. Você tá entendendo? Não aceita desvio de caráter, gente. Nunca. Agora, a reconhecer padrão reativo das pessoas é deles. Ponto. Mas o fulano é cogitativo. Então você entendeu que ele é cogitativo? Então não vai lá querer achar que o fulano vai deixar de ser cogitativo. Vai você mudar de abordagem. Planta para colher. Chega o menino que está indo mal na escola porque está com um pouco focado, não sei o quê. Chega um cara que não percebe que o menino é fleumático. Chega lá, vai tratar com um cara de terra, um cara de colérico, gosta, quer confronto, pronto, outro. Aí chega para ele, sabe o que é? Você devia aprender isso. Devia aprender isso. Porque você pode ajudar aquele cara ali. Posso sim. Se você aprender esse assunto, se ajuda aquele outro ali, para um cara de água, é um automotivador. É um automotivador. Mas é imensamente motivador. Para um cara de terra, não. Ele fala, outro é o outro, meu. Eu tenho que fazer, eu estou cumprindo a regra, o limite é esse, etc. Bom, então são coisas que você conhecer e mudar a abordagem. Não sem razão, o pai da retórica, que é o Córax, que já estava falando da capacidade do retor a entender o auditório, entender o padrão reativo aí das pessoas, tá? Bebeu e impede. A retórica é ler o auditório padrão e ver como vai falar com eles. É uma situação, cada encontro é um encontro circunstancial. E você tem que fazer daquela circunstância a abordagem é diferente. Falar, vai estudar, tem que falar para todo mundo. Mas a abordagem, a motivação, o viés de chegada muda. Se nós não tivermos retórica, quer dizer, nós não soubermos adequar as circunstâncias, tá? Você vai ter uma eficácia muito baixa. Ajustar as circunstâncias aqui, não estou falando de relativismo, não estou falando de mau caratismo, de desvio de jeito nenhum, ao contrário. Estou falando de precisão, tá? De prudência. Esse tipo de coisa aqui que eu estou falando, entendeu? Enfim, então eu vou, enquanto apresentação da origem do assunto, um tema maravilhoso, gente. Dá para estudar, dá para ler, dá para aproveitar, assim, extrair, olha, muita fruta desse pomarzinho, que não é nem um pomar, é um pomarzão, mas assim, é muita fruta que dá para tirar, viu? Eu vou deixar aqui aberto, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, fica, por favor, à vontade aí de formular, tá? Bom, entrou uma pergunta aqui do SRDN, como identificar? Tem muitos jeitos de você identificar. Por exemplo, na dança, você observa só pelo cara dançar. Claro, tem que ser um leitor qualificadíssimo, tá? Mas são precisos. Você pega um jeito de ler, aprende a ler o padrão de equilíbrio da pessoa, o padrão de como ele balança o corpo, desde a postura e etc. Tem manuais, o Rudolf Steiner, por exemplo, tem um manual em que ele monta a questões de leitura facial, tá? E, enfim, que também é um jeito eficaz, mas, obviamente, também tem que ter uma qualificação aí do intérprete, tá? Muito alta, tá? Enfim, um jeito mais comum é convivência, sabe assim, ainda o jeito mais comum que você vai ter com a pessoa, você convive e observa algumas coisas. Então você entende bem
a reatividade, o padrão de movimento, e vai observando. Você convive às vezes, é muito fácil, em algumas convivências, você vai ver. Tem algumas dicas de fisiológicas, tipo, o fogo brilha o olho do cara. Brilha o olho do cara. E põe o peito para frente, parece galo entrando em galinheiro. Tá entendendo? O ar, às vezes o cara tá. Você tem uma impressão que o cara tá andando, o melancólico fica um pouco para baixo. O água tem uma tendência a ser suave. Vê bem, tudo isso são tendências que você tem que combinar de várias coisas. Tá? Não quer dizer que uma pessoa absolutamente de água não vai ter um número de cólera. Não quer dizer, mas como um padrão mais predominante. Então, às vezes, tem que conviver um pouco com a pessoa para saber. Se você for um leitor mais amadorzão, tipo, para saber isso. Em algumas situações muito especializadas, o leitor, como eu te falei, de face, um leitor em uma dança. Eu e a Estela conhecemos pessoas aí qualificadas em um movimento de dança do cara e fala, ó, a composição é isso aqui, ó, e bate cheio. Depende muito da leitura da expressividade humana. É muito interessante. Eu tenho lido ultimamente, deixa eu testar aqui, uma obra do Charles Darwin, Princípios da Expressão Animal e Humana. Que é isso? Como eu passei a ler mais aí as pessoas, tá? Como eu consegui observar. Ele não está falando lá de temperamentos e elementos, mas ele está mostrando padrões fisionômicos das pessoas. E quando você não vê, você está vendo tudo igual. Na hora que você aprende um padrão, você vê um monte de coisa. Timbre de voz, enfim. Tem muita coisa. Não sei se o Bruno Rossini está aqui. O Bruno esbarra um pouco de estudos nisso, com um pé na arte dramática, em que ele vê um tipo de fisiologia, fisionomia um pouco especializado aí no pessoal do teatro, que provavelmente o elemento da voz também vai ser importante, etc. Tem um livro, Os Temperamentos que Deus te deu. Tá? Me falaram agora que está recém-traduzido, eu li quando ainda não estava traduzido, era o The Temperament God Gave You. Assumindo que foi traduzido no mesmo, seguindo ao pé da letra, será o Temperamentos que Deus te deu. Tá? E ele te dá muitas dicas práticas para você saber o seu temperamento, como faz no formulário mesmo. Então, formulário aqui, preenche isso, e aí você já tem uma ideia dos seus temperamentos e você vai pondo das pessoas ali também. É um método mais simplório. Então, a pessoa pode ter momentos de ar, de fogo, de terra e de água, sem dúvida, tem que ter, absolutamente. Se você não tiver em absoluto, você tem uma doença absurda, cara. Absurda. Imagina, se você não tiver nunca nada, nenhuma chaminha de fogo, cara, você não tem princípio de autodefesa, nenhum. Se você não tiver nada de ar, você nunca vai ter nenhuma ideia, você não vai pensar. Se não tiver nada de água, você é intratável. Então, assim, se não tiver nada de terra, você não sabe gerenciar, não sei separar a camisa da calça. Terra é organização, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, todos vamos ter todos os elementos e, assim, você vai ter um padrão de arrumação predominante. Isso é muito ligado, isso é um trabalho que a gente vai fazer aqui em breve. O conhecimento dos temperamentos é muito importante para a profissionalização. Extremamente importante. A maior parte das perguntas que tem um nome, pergunta vocacional, é mal colocada. Tá? Porque vocação é uma coisa muito mais profunda em certos aspectos do que a gente está falando aqui. E a vocação é uma dimensão espiritual, é uma dimensão de tipo de amor, é uma categoria da ação humana. Tá? E a profissionalização não necessariamente. E aí o que acontece? E o tipo de como você reage no mundo é muito ligado a você ter profissões viáveis ou inviáveis, é muito ligado ao conhecimento dos seus temperamentos.
Eu me dei muito bem, me dou muito bem na profissão de advogado do contencioso. Eu sou colérico. Ponto, eu sou algo extremamente colérico. Eu me dou bem na função de conselheiro. Eu tenho um elemento de ar muito forte. Eu não me dou bem na motivação de pessoas. Eu tenho pouca água. Eu me dou muito mal na gestão de burocracias, porque eu tenho quase nada de terra. Não quer dizer que eu não vá gerir nenhuma burocracia. Não vai dizer que eu não tenha time para gerir. Eu tenho, mas tenho mais dificuldades. Tá? Entendeu? Eu vou ter esses elementos. Se eu não tivesse nenhum, eu ia ter um vácuo. Se eu não tivesse nem uma gota de alguns, eu ia ter um problemaço. Tá? E como exatamente também o superdimensionamento de um também gera outras doenças. Então nós vamos ter todos. E vamos ter que agir em alguns momentos com todos. Não ser situações muito patológicas. Então. E agora você mesmo assim tem que identificar um padrão. Você tem que identificar um padrão. Ah, você chegar, não, mas o cara tem uma estabilidade, o cara é racional, o cara é assertivo, assim, extremamente ponderado, tal, não sei o que, tudo bem, o cara já é meu beato, o cara já tá no nirvana, tá na beatitude, como você quer dizer, porque ele vai ter a temperança muito bem desenvolvida, tá? O que não deixa dele de ter o temperamento que ele tem. Ele tem um bom controle, que bom. Na medida que você tiver um princípio de ação extremamente desenvolvido, tá? A reatividade diminui, evidentemente. Essa é uma questão muito clara. Excelentes comentários, tá? Eu não sei teu nome, SRDN69, tá? Bons comentários, eu falo que as perguntas ajudam de lapidar aí aspectos, etc. Tá? Bom, meus caros, mais alguém tem perguntas? Dá mais um minutinho. Caros, então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos, até a semana que vem, tá? E boa noite.